Vasco, que atuou com o jogador a mais em boa parte do jogo, mas levou um gol nos acréscimos e ficou no empate com o Ceará em São Januário. A alegria de vascaíno, pequeno ou grande, dura pouco. É muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. E a torcida tem que ficar triste mesmo. E sofrida, e todo mundo tem que ficar sofrido. Na quinta-feira, essa torcida era pura euforia com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil e a descoberta de um novo talismã. Vamos começar ganhando, vamos tomar um empate e no final vamos levar nos pênaltis. Anota aí, o cara que vai fazer o gol do empate deles vai perder, a gente vai ganhar. Partiu o Alex Telles para a cobrança do pênalti. Léo Jardim! Passados alguns dias, o Rodrigo já se apresentou aqui em São Januário com uma indumentária mediúnica. Eu queria saber, Rodrigo, se os poderes também valem para o Campeonato Brasileiro. É o vidente da colina. Diniz vai deixar esse time flutuando, voando, bem classificado no Brasileirão até essa semifinal. E semifinal é clássico, é outro jogo jogado. E vamos jogar. E a previsão só em dezembro. Após a insistência da reportagem, ele aceitou fazer uma previsão de Vasco e Ceará. A torcida tá empolgada, o time tá empolgado. Vamos acertar com essas contratações novas, vai dar o Vascão, irmão. Hoje vai dar o Vascão, não tem jeito. O Vasco já entrou em campo nesse ritmo. Controlava o jogo quando o Felipe Coutinho passou pelo primeiro, pelo segundo e foi derrubado. No 100º jogo dele pelo Clube do Coração, uma lembrança digna de um grande camisa 10. Incrível! Ele bate colocado no canto do goleiro. Parece que é com a mão. Cheguei aqui com 7 anos e acho que quando eu tinha essa idade eu nunca imaginei chegar na marca de 100 jogos pelo profissional, então hoje é um dia muito especial. Estragado por erros infantis. 3 minutos após o gol, o Vasco teve um curto-circuito na saída de bola. O Matheus Carvalho tentou um toque de primeira e entregou para o Paulo Baia. Léo Jardim deu rebote e o paraguaio Galeano empatou. Jogando a bola para a rede numa falha incrível da defesa do Vasco. Dali até o fim do primeiro tempo, o Ceará teve mais 3 chances claras de gol. Numa delas, Matheus Carvalho, o Cocão, se atrapalhou de novo na saída de bola e o Pedro Raul chutou forte. Àquela altura, a torcida do Vasco já tinha escolhido o culpado pelo placar. Influentes, videntes, eles adivinharam o futuro. O Andrés Gomes entrou no lugar do Cocão e pôs fogo na partida. Nesse chute, o Verratti quase fez o segundo. Verratti bateu, ela sai pela linha de fundo! O Nuno Moreira estava bem na partida. Após essa jogada do português, a bola sobrou e o Barros levou a pior na dividida. Cartão vermelho para o Rodriguinho do Ceará. Ai, tem sola ali, né? Mostra todas as travas da sua chuteira roxa em cima do Barros. Então o Vasco pressionou ainda mais e fez 2-1 numa jogada 100% colombiana. Andrés Gomes para o estreante Carlos Cuesta. Jogada internacional! O Andrés Gomes achou Cuesta dentro da área. Zagueiro com faro de gol. Com 2-1 no placar, um jogador a mais em campo e na reta final do segundo tempo, a probabilidade de o Vasco sofrer um gol era pequena. Mas o Fernando Diniz foi cauteloso e pôs o Paulinho, um volante, e o Lucas Oliveira, um zagueiro, em campo. Mesmo assim, o Ceará conseguiu fazer o segundo gol. O jogo já estava nos acréscimos. O chutão do Ceará virou pressão do Fernandinho para cima do Paulo Henrique e o lateral do Vasco perdeu a bola. No rebote do Léo Jardim, o Pedro Henrique fez o gol. Busca o empate com 1 a menos em São Januário. Esse vozão é valente demais. O Paulo Henrique é um dos jogadores, desde que eu cheguei aqui, que mais entrega coisas positivas no time. Hoje, infelizmente, teve um lance pontual. Vasco 2, Ceará 2. E um misto de silêncio e revolta em São Januário. São 2 erros assim que a gente não... Eu acho que a gente nem tinha cometido erros assim parecidos e tivesse tomado o gol. Então a gente lamenta. Certas dores são difíceis de prever, até no Vasco. Seguinte, o Vasco não vence em São Januário pelo Brasileirão há 5 jogos. São 2 derrotas e 3 empates. E para piorar, olha a sequência que vai encarar agora. Flamengo no Maracanã, Bahia e Cruzeiro em São Januário e Palmeiras fora. São só 4 dos 5 melhores times do campeonato até o momento, ou seja, uma pedreira.
O que aconteceu, Pedrosa? Às vezes parece algo sobrenatural. Parece. E eu posso dizer de cadeira, porque várias vezes com o Botafogo o negócio é meio parecido, entendeu, Vene Casagrande? O negócio parece meio sobrenatural, sabe? Fernanda Maia. Eu. Assim, cara, é cansativo dizer mais uma vez que o Vasco tá há 4 meses sem saber o que é vencer dentro de São Januário no Campeonato Brasileiro. A última vitória foi contra o Fortaleza em maio de 2025. E tem outro ponto também que, cara, eu já falei aqui no programa, mas é espantoso. O Vasco não consegue vencer jogos se não faz 3 ou mais gols. Isso não é uma invenção da minha cabeça, isso é um fato. Quais são os resultados mais comuns do futebol? 1-0, 2-0, 2-1, são os resultados mais comuns. O Vasco não ganha por esses placares. É um time que só ganha se fizer 3 ou mais gols. Por quê? Porque tá sempre tomando gol. Porque tá sempre entregando os resultados. E aí quando você olha para a partida de ontem, vamos fazer um desenho aqui da partida de ontem. Foram 20 minutos em que o Coutinho teve um brilho intenso. Ele pegou a bola debaixo do braço e falou assim, vamos resolver esse jogo logo? Inclusive no 100º jogo dele. Ele é um cara que está fazendo um ano muito bom com a camisa do Vasco da Gama. Verdade. Quem não assiste fala besteira, mas ele está fazendo um ano muito bom. Finalmente sendo o cara que todo mundo esperava que ele fosse. É um cara que está sendo decisivo e mais uma vez foi decisivo ontem. Ele consegue pegar a bola, dribla 2, sofre a falta, bate a falta com maestria, coisa que ele já tinha feito no jogo contra o Botafogo. E mais uma vez agora, dessa vez, foi gol do Felipe Coutinho. 1-0 Vasco. Aí, poucos minutos depois, o Léo Jardim sai de uma forma perigosa, digamos assim, mas que faz parte do estilo de jogo do Fernando Diniz. E o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, que é um jogador que eu já falei aqui 1000 vezes, o 2025 dele é horroroso. Ele não tem nível para jogar no Vasco da Gama. Ele não tem a mínima condição de ser titular do Vasco da Gama. Ele erra um passe bobo. Um passe bobo, um passe de escolinha. Ele toca a bola pro lado, no pé ruim dele, no pé direito, digamos assim, que não é o dominante, dá a bola pro Ceará, o Ceará empata o jogo. A partir daquilo ali, o Vasco desmorona um pouco dentro da partida. Começa a errar a saída de bola, o time perde a confiança, a dificuldade que o Matheus Cocão tem para jogar é muito grande, ele estava jogando ao lado do Barros, que são jogadores com características parecidas, digamos assim. O Barros é muito melhor do que o Cocão, mas são jogadores que não têm uma criatividade exacerbada. Então o Vasco consegue se complicar um pouco ali no primeiro tempo, 1-1, vai pro intervalo. O que fica claro, e a torcida, cara, a torcida do Vasco é corneteira, tá? Normalmente ela corneta. Às vezes do jeito que ela apoia intensamente, de uma forma maravilhosa. Mas ela é corneteira. Isso é normal, faz parte. Até por conta da fase do clube, a torcida tá certa. Mas o que eu vi ontem é algo que eu não vejo há muito tempo. Que é a torcida entoar um coro, ei, Diniz tira o Cocão. Isso mostra como é que o primeiro tempo dele foi horroroso. Ele foi muito mal. E o Diniz tirou o Cocão. O que ele fez? Colocou o Nuno de segundo volante. Que não é uma coisa que me agrada muito. De novo, né? Que não é a primeira vez, já falamos que não deu certo. Na partida contra o Corinthians foi horroroso, foi tenebroso. Mas ontem especificamente, porque o Ceará é um time com menos poder ofensivo do que o Corinthians, deu um pouco certo. Porque como o Cocão era um jogador que estava completamente perdido dentro da partida, o Nuno recuou. Como o Nuno é muito bom, ele se adaptou à função e ele conseguia distribuir um pouco mais o jogo do Vasco. O Ceará baixou as linhas e o Vasco começou a construir também. Por quê? Porque o Andrés Gomes, que é o reforço, o garoto colombiano, entrou bem. Ele partiu pra cima, ele errava, acertava, mas ele dava uma coisa pro Vasco que o Vasco não tem, que é saúde, que é a velocidade, que é o cara que é agudo e tudo mais. Beleza. O Vasco, no primeiro tempo, fez um jogo equilibrado. No segundo tempo, conseguiu fazer um jogo melhor, mas só torna essa superioridade em efetividade depois que vinha a expulsão. O Cauã Barros toma uma solada clara do Rodriguinho e o Vasco fica com um a mais. Aí a torcida do Vasco falou, opa, dá pra ganhar. Aliás, tem que ganhar, é obrigação ganhar com um a mais. O Vasco vai lá, faz o 2-1. Com 34. A expulsão foi aos 26, se eu não me engano, e o gol do Vasco saiu aos 34 minutos, na jogadaça do Carlos Andrés Gomes, pro passe do Carlos Cuesta, pro gol do Carlos Cuesta, que é outro reforço. Ou seja, ontem o cenário tinha tudo para coroar. A boa partida do Coutinho, sim, a boa partida do Nuno, a entrada dos reforços que vieram do banco, que poderiam ser decisivos, foram decisivos naquele momento para fazer o segundo gol do Vasco, até que o Fernando Diniz, ele, mais uma vez, na minha opinião, ele não tinha que ter tirado o Verratti no 1-1, mas depois que fez o 2-1, ele poderia ter tirado o Verratti, que estava fazendo uma partida horrorosa dentro de campo, essa que é a grande verdade. É um cara que eu protejo o tempo inteiro, porque eu acredito que ele seja muito importante para o Vasco, mas essa teimosia é inacreditável, não tem como, e principalmente, mais uma vez, o erro individual prejudica o Vasco. Quando o Paulo Henrique não corta a bola. Num chutão, nos acréscimos. O Paulo Henrique, que é um cara que tem muito crédito, estava até fazendo uma boa partida, não vou ficar crucificando ele, mas é um erro infantil. O Vasco perdeu ontem por causa do Diniz, Pedrosa? Talvez,
Mas o Vasco perdeu ontem por conta dos erros individuais. Por conta do Cocão errando no primeiro tempo e por conta do Paulo Henrique errando grotescamente no segundo tempo. Pode pegar um pouquinho aí, talvez, de parcela do Léo Jardim naquele primeiro gol, mas é muito pouco. O erro é do Cocão e o erro é do Paulo Henrique. Ah, porque o Diniz tem que dar chutão. Gente, esquece, vamos parar com esse papinho. Esse papo é chato. O cara não vai dar chutão, ele não gosta de dar chutão, ele não treina pra dar chutão. A decisão de dar chutão ou não é do jogador. O Diniz não fala assim, não dá chutão não. Ele quer que saia jogando. Mas se você achar que você está apertado, quem tem que tomar a decisão é o jogador. E o Paulo Henrique ali naquele momento tomou uma decisão errada. Ele tentou proteger a bola, ele não conseguiu proteger a bola, o jogador do Ceará toma a frente dele e o Pedro Henrique pega o rebote na defesa do Léo Jardim. 2-2. O Vasco mais uma vez perde um jogo em São Januário. No caso, pra mim, é um gosto de derrota mesmo. É verdade. Perde 2 pontos em São Januário e, cara, as pessoas não estão se atentando. Foram 2 pontos importantíssimos jogados no lixo. Sabe por quê, Fernanda? Nos próximos 4 jogos o Vasco pega Peraí, calma aí. Por que ele tá nervoso? O próximo jogo contra quem? Flamengo. E depois? Bahia. Piora. E Cruzeiro depois? e Palmeiras. Olha. 4 dos 5 primeiros colocados do Campeonato Ou Brasileiro. seja, esse jogo no Ceará em casa era obrigação. Era obrigação. E tudo estava se caminhando para realmente ser uma vitória, né? É, só que a vitória seria de quanto? 2-1. O Vasco não ganha pode. de 2-1. Não pode, é proibido. Mas você sabe que o Diniz falou sobre essa questão da escolha de manter o Vegete, como ele diz, né? O Verrete no time. Cadê? O Verrete, eu não via motivo para tirar o Verrete do jogo. A gente precisava de gente para fazer gol. No fundo, se eu tivesse mais um... Eu coloquei o David, que é um cara que a gente tinha no banco e mais se aproximava de jogar um pouco dentro da área. O jogo hoje ia terminar, independente do cara se ele tivesse com um jogador a mais ou não, é um jogo que ia terminar em muito cruzamento. Ele é um cara especialista, ele não, eu concordo com a senhora, não está fazendo o gol na especialidade dele, somente de cabeça, não está fazendo, mas ele é um jogador, mesmo quando ele não faz gol, ele está lá e a bola sobra para o outro, ele é um cara que contribui muito na parte tática, contribui na bola aérea, e é um jogador que eu acredito. Não quer dizer que ele não vai sair. Hoje, especificamente, não era um jogo que eu achava que ele tinha que sair. Vene Casagrande, concorda com o Diniz? Quem sou eu para discordar do Fernando Diniz? Ele certamente entende mais de futebol, por isso que ele é treinador. Mas, analisando o que foi a partida, eu não vou concordar com o Felipe Luiz. Acho que ele poderia ter tirado o Verrete. Inclusive, eu não concordo com algumas decisões do Fernando Diniz, desculpa. Por exemplo, improvisar o Pumita Rodrigues na lateral esquerda. Não é a primeira vez que ele faz isso. Pelo visto, não será a última vez, porque eu acho totalmente errado. Ele tem jogadores da posição. Ah, beleza, o Vitor Luiz não está à altura do titular Piton. Beleza, ele tem um Leandrinho, que é um bom jogador que é tratado aí como promessa nas categorias de base do Vasco. Seleção sub-20 não tem condições de ser titular e ele vai improvisar o Pumita Rodrigues na lateral esquerda, que com todo respeito, embora tenha feito um bom jogo pela Copa do Brasil, mas está longe de ser um jogador unanimidade entre os torcedores do Vasco da Gama. Então tem algumas decisões do Fernando Diniz que eu não concordo. Essa, por exemplo, que ele acabou de mencionar na entrevista coletiva, eu discordo totalmente. Era jogo que ele poderia ter tirado, sim, o Verrete. Mas ele analisou ali e ele vai defender a análise dele. Mas ele vem defendendo o Verrete já há muito tempo, mesmo o Verrete não vivendo a sua melhor fase. E os números ilustram muito bem o que o Pedrosa acabou de mencionar. Porque o saldo de gols do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro é ridículo. O Vasco fez 32 gols e tomou 33. Fez 33 e tomou 34. Ou seja, menos 1 de saldo. É ridículo. Então, cabe muito em cima do comentário do Pedrosa, que se não fizer 3 gols, vai perder a partida ou não vai ganhar o jogo, vai empatar. Então, o jogo de ontem, de fato, tem um gosto extremamente amargo, um gosto de derrota, e sobre os confrontos que vem pela frente aí, sem sombra de dúvidas, o Ceará e São Januário era o mais fácil. Você pegar o Flamengo agora, que é o líder, que está fazendo uma baita temporada, e você vai com um empate desse para pegar o Flamengo, é óbvio que mexe com a autoestima dos jogadores, mas enfim, cada jogo é um jogo. E até a maior alegria que o Vasco teve nessa temporada, que é classificar em cima do Botafogo, foi com 2 empates. O Vasco não ganhou do Botafogo. É essa que é a questão. O Campeonato Brasileiro, ele tem um teor diferente, você precisa vencer os jogos, você precisa pontuar. Eu sei que o Fernando Diniz tem essa cultura de, o resultado e tal. O resultado nesse momento pro Vasco é o mais importante. Do 10º para baixo, sabe só quem venceu na última rodada agora do Campeonato Brasileiro? O Fortaleza. Todos os times não ganharam.
E que venceu o Vitória, né? Venceu o Vitória, é isso que eu tô falando. Ou seja, era um momento... Era uma rodada perfeita pro Vasco conseguir somar mais os 2 pontos. O saldo do Vasco, Vene, eu concordo que é ridículo, porque toma muito gol. Mas se você for comparar com os adversários, é o melhor saldo que tem. O saldo do Vasco é melhor do que o do Bragantino, que é o 8º colocado do campeonato. Então, assim, era o momento ideal para você vencer. Ficaria com saldo 0, ficaria com 25 pontos. Mais próximo ali da zona de classificação da Copa Sul-Americana, teria uma oportunidade de pegar uma sequência difícil, mas pelo menos com moral para isso, porque conseguiu uma classificação e teria vencido dentro de casa e não conseguiu. E aí, cara, o rapaz que olha os números e pensa assim, cara, vamos dar fazer uma análise fria do trabalho do Fernando Diniz, é para ficar aterrorizado, é para ficar nervoso, porque os números são horrorosos, principalmente dentro de casa, que sempre foi uma fortaleza do Vasco. Ele comenta isso ontem. Porque o Vasco é muito forte, São Januário. Cadê? Que o Vasco é muito forte, São Januário, que o time não ganha 4 meses em casa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vou repetir. Ontem, pra mim, o Diniz, ele tem culpa? Tem, mas ele é o menor dos culpados. O culpado ontem foi o Matheus Cocão e o senhor Paulo Henrique, que tem muito crédito. Matheus Cocão, que não pode jogar com a camisa do Vasco, e o Paulo Henrique, que é um jogador muito bom, mas que infelizmente falhou ontem. Recado pro Diniz. Vamos olhar pra base, Diniz. Porque eu botei o GB e muita gente criticou. O GB nem jogou direito. Como é que muita gente criticou se o GB não jogou? Por que não olha pro Helder, que é um garoto que se destaca muito no sub-20 do Vasco? Segundo volante, melhor que eu, com certeza. O Leandrinho na lateral. O Leandrinho na lateral. Pra mim é um absurdo. Leandrinho na lateral. O próprio o Helder. Sabe por quê, Fernanda? Os últimos anos do Vasco, que é um time que infelizmente é uma máquina de moer promessa, eu vou te citar aqui nos últimos 15 anos alguns volantes que o Vasco revelou que são bons jogadores ou ótimos jogadores. Souza, que foi... Pode ter qualquer ressalva, mas ele foi um grande jogador. Sim, claro. Alan, que hoje está no Botafogo, foi um grande jogador. Chegou à seleção brasileira e o Souza também. Aí você olha um pouquinho mais pra frente. Douglas Luiz, Andrei Santos, Bruno Gomes, Andrei Ramos, Marlon Gomes. Olha quantos jogadores que eu citei aqui que são volantes revelados pelo Vasco. E que mesmo quando o Vasco não tinha jogadores de calibre, digamos assim, tinha jogadores que conseguiam responder. Qual o nome daquele que está emprestado pro Avaí? JP, bom jogador. O Barros é um claro exemplo, voltou titular absoluto. E bem. Então assim, cara, tem que olhar pra base. Esse negócio de ficar insistindo em jogador que já prejudicou o Vasco diversas vezes, isso é um erro. Grave. Algumas decisões erradas acabaram ocasionando o primeiro e o segundo gols do Ceará. Porém, o Vasco fez um jogo interessante no início da partida, conseguiu empurrar o Ceará, que marca muito bem. E o Diniz falou uma coisa interessante, não é qualquer time que vai fazer 2 gols no Ceará, é um time que vende muito caro as suas derrotas, que compete muito, ganhou do Cruzeiro jogando lá em Minas, só que 2 decisões erradas, e nesse gol aí, o gol que o Paulo Baia faz uma boa jogada... Quadrado e X no pés, quadrado e X. Muito bem, drible, só que quando o lance começa, o Felipe Melo falou sobre isso, e ele já jogou com o Diniz, e é verdade. O Lucas Freitas, ele tinha que estar em cima da linha para dar opção de passe, para construir uma linha de passe pro Léo Jardim, não ter só o passe para frente ou um chutão. E o time do Diniz já são condicionados a construir do seu campo de defesa. Óbvio, o Léo Jardim tomou a decisão, o Cocão errou, um erro técnico, e isso acontece. Não pode acontecer, mas acontece. Mas o Lucas tinha que estar dando essa opção porque faz o jogo andar, faz ele virar o jogo para você poder mudar o corredor do seu time, e o futebol hoje, ele é muito sobre isso, muito sobre mudanças de corredor para você ter construído linhas de passes. Acabou que não aconteceu, o Vasco acabou tomando o primeiro gol, consequentemente o segundo gol também foi um erro de decisão, né? Deixa para mim, deixa para você. Aí é melhor chutar pro mato, né? Falei com o Flavinho, nem que um chutasse o outro e errasse, mas os dois tomaram a decisão. Quando você hesita e o atacante está atento, acontece o que aconteceu. Infelizmente, o Vasco cedeu o empate aos 50 minutos de jogo quase. Um jogo o Vasco que cedeu o empate, cedeu o empate, que vinha sendo construída, muito legal o enredo que vinha sendo construído, com Cuesta entrando, fazendo gol, já se preparando para um jogo importantíssimo contra o Flamengo no fim de semana. Não podemos esquecer disso, que o Vasco pega o Flamengo no fim de semana. Mas também é um jogo bom para dar moral, né? Para dar moral. Só que é o Flamengo, a gente acabou de falar do Flamengo, do poder ofensivo do Flamengo, mas vamos ver como é que o Vasco se comporta, se recupera depois dessa derrota que não foi nem tão grande, mas o enredo, como aconteceu... Doeu! Dói bastante. Não foi nem uma derrota, foi um empate. É verdade, um empate. Mas perder 2 pontos em casa, estando vencendo de 2-1, claro, dói como derrota. Bota na tela pra mim aí, LF, pro Bigode dar uma olhadinha aqui, Bigodeira. Se liga nesses números aqui, ó. Vasco como mandante em 25, 26 jogos, 9 vitórias, 6 derrotas, 11 empates,
34 gols marcados, 24 sofridos, apenas 48,7%, menos da metade do aproveitamento em casa, quando normalmente o clube que almeja qualquer coisa tem que ter uma média melhor em casa. Não, e se a gente parar para observar os últimos anos do Vasco em São Januário, eu tenho certeza que o aproveitamento é muito maior do que esse. O Vasco dificilmente perdia jogos ou perdia pontos dentro de São Januário. Esse ano, a primeira derrota do Vasco em São Januário demorou para acontecer. Demorou um certo tempo, foi mais para o meio da temporada. E agora já são 6 derrotas seguidas. E o que mais me chama a atenção, o número de empate. O Vasco não ganha em casa desde maio, GV. Desde maio. É muito tempo. É muito tempo. De lá para cá são 9 jogos. Porque a última vitória foi contra o Melgar na Copa Sul-Americana. E se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro, antes do Melgar só tinha ganhado o Fortaleza. Se for pegar Brasileirão, são 10 jogos sem vencer dentro de São Januário. É muito pouco. É muito pouco. E eu acho que o Vasco... Quando a gente acha que o Vasco vai dar o segundo passo, o terceiro passo, parece que dá um passo atrás. Ontem a expectativa era muito grande para que o Vasco fizesse um bom jogo, conquistasse a vitória, até porque os seus adversários ali de baixo, da zona do rebaixamento, quase nenhum deles venceu. Então, se o Vasco ganha, o Vasco abriria um pouco mais para a zona vai ter uma semana para trabalhar agora. Mas o problema é que no domingo é o líder do campeonato pela frente. Né? O único lá do 10º para baixo que venceu foi o Fortaleza. É isso aí. Ninguém mais venceu. Que também já está muito afundado lá embaixo. O Rodrigo Jufo com a gente, hein? Porque ontem, né, Jufo, muita gente em São Januário, a gente conversou antes do jogo, e aí o Vasco conseguia abrir ou ter vantagem no placar, mas um vacilo atrás do outro, hein, Jufo? É isso, Bruno. Bom dia a todos os amigos do Sport Center. Um combo de frustrações para a torcida do Vasco na noite de ontem, aquele domingo, 8h30, naquele horário ingrato para um jogo de futebol. A torcida ainda teve que ver o Vasco mais uma vez tropeçar em casa e completar aí 4 meses sem saber o que é uma vitória em São Januário, atuando pelo Campeonato Brasileiro. Além da frustração no gol no final com um jogador a mais, além também da frustração por ainda não conseguir vencer no campeonato, o torcedor do Vasco fica ainda mais chateado porque essa era uma vitória importantíssima, porque vinha de uma classificação na Copa do Brasil para dar aquele gás, para dar aquela sequência que o Vasco não consegue ter. Ele avança na Copa do Brasil, mas aí chega no Campeonato Brasileiro, tropeça e não consegue engatar 2, 3 jogos numa boa sequência para embalar. Então essa vitória contra o Ceará era muito importante para isso, para embalar, e também porque a sequência do Vasco depois é muito ingrata. O time faz 4 jogos no Rio de Janeiro, é verdade, esse era o primeiro, né, contra o Ceará, agora encara o Flamengo no Maracanã, um clássico muito difícil, o Flamengo o melhor time do campeonato, o Vasco sofrendo muito individualmente, com vários erros, então chega num jogo desse que você quer errar muito pouco, então já preocupa esse clássico contra o Flamengo, depois 2 jogos em São Januário, mas aí não vence em São Januário e os adversários também são difíceis. Tem um Cruzeiro que está brigando pelo campeonato e o Bahia que também está lá na parte de cima da tabela, então são 2 adversários muito difíceis. E aí a primeira viagem, a volta das viagens é contra o Palmeiras fora de casa, então uma sequência muito ingrata para o Vasco, e essa vitória contra o Ceará era muito importante, mas aí os erros individuais apareceram mais uma vez e o time acabou não conseguindo vencer, e o Fernando Diniz falou sobre isso depois da partida. Mas o lance do PH, e depois de ter chutado a bola, eu não entendi muito a pergunta. Depois de ter chutado, ele não chutou. Foi a escolha dele. Quantas bolas ele chutou contra o Botafogo para frente? Nós chutamos muito mais do que saiu jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Erros individuais. Hoje, assim, hoje teve erro individual mais claro do que nas outras vezes. Eu não vi assim, que teve erro individual claríssimo, igual você colocou no Atlético Mineiro, ou no Grêmio, ou no Bragantino. Errar, futebol é um jogo de erro. Hoje a gente teve 2 erros assim que a gente não costuma cometer. Não tem nada a ver com os erros. O erro do Grêmio, por exemplo, foi um escorregão. Por conta do... Não tem nada a ver. Hoje a gente teve... São 2 erros assim que a gente não... Eu acho que a gente nem tinha cometido erros assim parecidos e tivesse tomado o gol. Então a gente lamenta, é muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. É isso, então o Felipe Coutinho completou 100 jogos com a camisa do Vasco, mas
o gol também e a marca acabou sendo apagada por mais um empate, mais um tropeço em casa contra o Ceará. O Vasco segue ali só 1 ponto acima da zona de rebaixamento, tem um jogo a menos, mas mesmo assim preocupa a torcida. E agora o Fernando Diniz tenta reunir forças, tenta dar uma moral para a equipe, tem essa semana toda aí para treinar, enquanto o Flamengo tem um jogo de Libertadores, para já no final de semana do domingo encarar o maior rival, Bruno. Ainda tem isso pela frente. Obrigado, viu, Jufo? E mais um erro, né? Claro que os gols saem quando existem erros individuais ou coletivos, mas são muito evidentes. São. Como o Vasco acaba desperdiçando pontos por conta disso, Mari. Pois é, e assim, as avaliações do Diniz, depois, né, das partidas, e óbvio, principalmente depois da goleada diante do Santos, que ali é muito fora da curva, né, do que o Vasco tem apresentado, elas falam exatamente isso, dos erros. Ah, não tinha sido assim antes, mas agora foi. Ah, agora foi muito mais evidente que erros individuais. Da outra vez não lembro tanto assim. Mas são erros em sequência do Vasco, assim. Ou é de saída de bola, ou é individual, ou é o meio de campo que não marcou, ou é lá na frente que não fez o gol. A sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro nas próximas 3 partidas é Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Caramba. Sim. É muito difícil. Ele vai pensar em Copa do Brasil só lá no final do ano? Quer dizer, tem o Flamengo antes. Ainda tem Flamengo. Depois Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Exatamente. Então, assim... Péssimo. Qual a expectativa e perspectiva, né, desse Vasco somar pontos nessa sequência? E agora, e olha só como essa rodada teria sido muito importante para o Vasco vencer, porque vocês podem me ajudar. Juventude... Vitória, Santos, Atlético, Grêmio. São todas as equipes que estão próximas do Vasco, o próprio Internacional, até você subir um pouquinho, o próprio Ceará. São equipes ali naquela parte da tabela que não venceram. E o Vasco tinha a vitória para ultrapassar, se não ultrapassar todos, uma boa parte dessa, dar um salto na tabela. Uma gordurinha, né? Isso. Uma gordurinha contra o Z4 e agora realmente a sequência é muito complicada do Vasco. E um dado mais preocupante, né? As últimas vezes que o Vasco brigou contra o rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro, a São Januário era a Fortaleza, né? Isso, agora não. Falando em Fortaleza, né? Desde o jogo contra o Fortaleza, em maio, dia 17 de maio, que o Vasco não vence em casa. Então, assim, o torcedor já continua indo a São Januário, óbvio, né? Muito por conta da eliminação em cima do rival agora na Copa do Brasil também, e também porque é uma torcida que não abandona o seu clube, mas é inacreditável como o Vasco não tem conseguido vencer os seus jogos dentro de casa. E de forma boba, porque, assim, o erro, agora de fato o erro individual, sim, mas o erro bobo do Matheus Carvalho na saída ali também, o erro bobo do PH. Mas esses erros individuais, eles estão relacionados ao que o Diniz pede para a equipe? Então, era isso que eu ia falar em relação ao primeiro erro, do Matheus Carvalho principalmente, porque é a forma que todo mundo sabe que o time do Diniz joga, que é que a gente fala às vezes de quebrar o meio, né? Que é simplesmente quando a pressão vem, o cara volta a bola no goleiro, vem alguém que quebra o meio, nesse caso o volante para receber de primeira, só que o Matheus Carvalho é canhoto. E ele foi dar de primeira de direita, ele nem olhou antes para ver se estava rolando uma pressão em cima do zagueiro. Porque mesmo que ele conseguisse completar o passe, o cara já ia estar apertado também. E acho que era o Robert Renan. Então, assim, tem a saidinha do Diniz, já tem a saidinha que todos os adversários conhecem e pressionam, mas é erro muito bobo, erro grave. Aí também não adianta você só condicionar o Diniz. Ele estava de costas, ele tem que olhar. Olha antes de dar o passe. Ele não olhou, deu a bola no pé do adversário. E do PH, o PH ficou naquela com o Léo Jardim, né? Pô, sai, vem aqui pegar a bola, pega, não pega, vai, não vai, tá protegendo. O Léo Jardim tá travado dentro do gol, dá um bico pro alto, pô. Tira a bola daí. Ele ficou olhando a bola pingou, aí eu já não lembro quem era o adversário, mas conseguiu fazer a finalização. O Léo Jardim ainda conseguiu fazer a defesa e o Pedro Henrique fez o gol. Então, assim, entrega 2 pontos ali, né? Você perde 2 pontos em casa, principalmente numa luta tão complicada dessa contra o rebaixamento. Eu posso falar que de positivo tem uma boa sequência do Coutinho, Mari? Sim, mas ela não pode ficar escondida, né, nos resultados que não acontecem pro Vasco. Não pode ser apagada, né? Com esses resultados. Ela acaba ficando escondida, né? Porque o que a gente tá falando aqui? Exato. Que o Vasco cedeu, né, a partida praticamente pro Ceará. Tem que ser valorizada como foi no meio de semana, quando ele é importante. E só para pontuar, parabéns pro Ceará, do Léo Condé de novo, que com um jogador a menos conseguiu um empate. Boa, bem lembrado. A gente aproveita e vê então a classificação do campeonato. Lembrando que hoje o Cruzeiro joga em Salvador contra o Bahia. Então é confronto para mexer ali na parte de cima da tabela. E virando a página, a gente vai ver exatamente a situação do Vasco. Afinal de contas, como a gente falava, o Vasco tinha a chance de aproveitar
tropeços aí de outros times ali na luta contra o rebaixamento e isso acabou não acontecendo. O Vasco fica então na 15ª posição. Olha lá, ó. Daí ninguém venceu, né? O único que venceu dessa turma foi o Fortaleza, que é o 19º colocado. É isso. Então olha só como o Vasco realmente ontem vacilou. Se é Vasco, tá na colina.